Irmãos, quando nós falamos de fé, é algo surpreendente. O livro de Hebreus, quando ele fala no capítulo 11, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. E quando nós estamos falando sobre fé, dá-se a impressão que é ilusório. Dá-se a impressão que é algo assim, mas isso às vezes dá certo e às vezes não dá. Não é verdade. Pela fé nós vemos que os antigos, homens que foram antes de nós na palavra, obtiveram sucesso e tiveram êxito. Por exemplo, Abraão. Abraão foi um homem que exerceu a sua fé e foi muito bem sucedido. Quando Deus disse para ele que ele ia ser pai de multidão, e a sua esposa eles já eram idosos e ela era estéril. E mesmo assim ele se manteve firme e forte, aguardando as promessas e o tempo, e o Senhor honrou. Na minha e na sua vida, o segredo do nosso sucesso está na palavra tempo. Nós temos que respeitar o tempo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 13, ele diz assim, olha, debaixo do céu e em cima da terra, há tempo e propósito para todas as coisas. E eu creio no que eu vou dizer. Eu sei que Deus nos ama. Não existe amor maior do que o amor de Deus. Ele é tão lindo, ele é tão grande, que ele chega até nos constranger. Não dá para se entender o amor de Deus. Ele não tem tamanho, ele não tem dimensão, ele não tem como descrever. Deus, ele nos ama. E no Evangelho de São João, no capítulo 3, verso 16, diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Senhor quer que nós tenhamos vida nesta vida, e pós essa vida, Ele quer que nós tenhamos vida eterna. Olha isso, olha o amor de Deus, olha a preocupação de Deus em nos querer para Ele, em querer nos trazer de volta. Não existe amor igual ao de Deus. E nós somos privilegiados. Nós estamos vivendo o período da igreja, que é o período da graça. É o período, a dispensação da igreja, o período da graça, é amor que eu não mereço, mas eu recebo, eu vivo. Viva o amor de Deus, usufrua do amor de Deus, acredite na bondade de Deus. É como o perdão, né, irmãos? Quando nós falamos do perdão, se arrependa dos seus pecados, perdoe os que te feriram, perdoe aqueles que te magoaram. Às vezes, nós falamos com a boca que perdoamos e já tocamos para a fila direito, já tocamos a fila para frente. Mas às vezes não é verdade. Ficamos presos em coisas, presos em coisas lá atrás, que não vão mais mudar. Existe um dito popular que diz assim, olha, águas passadas não move moinho. É verdade. Nós temos que olhar para o nosso passado e entender que nós estamos vivendo ele hoje. O passado é fruto do que nós estamos vivendo hoje. E o nosso futuro? O nosso futuro é a nossa escolha de hoje. Escolha certo hoje. Decida-se por Jesus hoje. Decida-se por coisas espirituais hoje. Ame ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Ame ao Senhor. Nós somos pessoas com um potencial maravilhoso. Você é um homem, um chefe de família. Você é uma mulher, um moço, uma moça, adolescentes, crianças. Nós somos pessoas com potencial. De repente, nós ainda não estamos aonde gostaríamos de estar, mas nós estamos sendo treinados. O Espírito de Deus, todas as vezes que nós nos reunimos num culto como esse, nós nos reunimos para melhorar. Se você ficar com a sua mente solta, pensando no amanhã, você vai perder a bênção de hoje. Mas se você ouvir, olha o que o Senhor diz para a gente. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor está dizendo a nós, nós somos pessoas com potencial. Por que isso? Porque às vezes numa criação, às vezes em uma família, em uma situação, nós somos podados. Pessoas dizem palavras de derrota.
palavras não agradáveis, palavras não verdadeiras a nosso respeito, e nós vestimos essas palavras como se veste uma roupa, vestimos e nos cobrimos e não queremos soltar dela jamais. E nesta noite, o Senhor, Ele tira essa roupagem de sentença, de acusação, de morte, de culpa, de maldição hereditária da nossa vida, e nos dá vestes novas, vestes de alegria. O Senhor traz para nós nesta noite uma posição de unção. O Senhor nos tira dos montes de cinza, do estado de humilhação, e Ele coloca sobre a nossa cabeça uma unção nova, uma unção de óleo, uma unção de alegria, de contentamento, uma unção de bem-estar, que a gente só consegue adquirir pela fé. Pela fé, irmãos. Essa palavra pequena, mas ela pode mudar a história de uma nação. Ela pode mudar a história de uma família. Ela pode mudar a história de uma pessoa. Eu contei sempre aqui para vocês que quando nós tivemos o nosso primeiro bebê, que foi a Marcela, nós fomos vítimas de uma situação. A vida, irmãos, ela é feita de situações. E está diante de nós as escolhas. E o que nós temos escolhido. Não é porque nós amamos ao Senhor. Não é porque nós estamos nos cultos, irmãos, de mãos levantadas. Não é porque nós cremos no Senhor como nosso Salvador e Libertador, que nós não estamos sujeitos a passar por situações desconfortáveis. No meu parto, eu sofri eclâmpsia. Então, por que eu sofri eclâmpsia? Eles me deixaram lá, e eu fiz o meu parto sozinho, um parto natural. Uma menina de 22 anos, não tinha noção. Sabe aquele negócio de marinheiro de primeira viagem? Imagina. Eu fiz o meu parto ali, numa sala de espera. E quando eu fiz o parto, eu tive um problema sério com a placenta. Que o neném saiu e a placenta veio logo em seguida e cobriu o neném. E quando a placenta cobre a neném, e eu percebo que ela vai morrer sufocada, com o pé, eu derrubo a placenta. Eu derrubo a placenta para ela sobreviver. Nisso, a minha pressão explodiu. A minha visão foi embora. E não tinha ninguém para me socorrer, porque não saía mais voz. Uma moça que estava limpando, uma zeladora, ela viu a situação do quadro, começou de grito, vieram para socorrer. No socorrer, talvez no nervosismo, ao invés de me segurarem para fazer o que tinha que ser feito, uma enfermeira pegou o meu braço direito e fez isso aqui, ó, levou para trás. Quando ela fez isso aqui, ela rompeu o meu ombro. Então o meu ombro se deslocou de uma forma muito brusca, dura. Ela rompeu. E aí correram, cuidaram, limparam, organizaram, a menininha ficou bem. Eu fiquei sem visão por 7 dias só. Ficou ali aquela dificuldade de ver. E dor no braço. Passou os dias, eles não tinham percebido, não queriam admitir. Eles detectaram que o ombro estava quebrado. Aí uma menina com 22 anos, com os peitos cheios de leite, eles levam para um hospital e colocam gesso em cima. Agora imagina o seu braço engessado, cheio de leite. Então aquele leite tinha que escoar e o cheiro era muito forte, porque vai impregnando na pele. E aí passou 40 dias, quase, por volta dos 30 dias, nos levaram para uma junta médica em Campinas e disseram assim: vamos avaliar essa menina para ver o que vai ser feito. E nós éramos pastores já. O pastor já estava cuidando da igreja. Uma igreja pequena, muito querida. Irmãos que talvez estejam nos ouvindo vão lembrar disso, porque estavam conosco e sabem disso. E quando os médicos avaliaram, eles chegaram à conclusão: o melhor seria a amputação de um braço. Vamos amputar o braço, assim ela não fica com a deficiência. Aí fez uma junção, já contei isso, mas eu vou passar rápido. Chamou lá, vem Antônio, sentou lá um menino de 22 anos na mesa. E falou assim: o que você prefere que a gente faça? Você prefere estar com a sua esposa com uma deficiência? Porque o braço, olha o braço direito, olha a altura dele.
ele era no joelho. Ele caiu aqui, olha. A cana secou e caiu. Ficou muito feio, muito triste. Não tinha movimento, não tinha vida, secou. E o médico disse assim: o que você prefere, Antônio? Que ficar com a esposa com essa deficiência? Ou prefere que a gente ampute, a gente já marca a cirurgia, já corta o braço e ela já fica livre dessa situação? Aí eu lhe pergunto, quando você faz planos, nós estamos acabando de ganhar as nossas pastinhas para a gente elaborar o plano de 2021. Escreva o que deseja, escreva o que tem em mente, ore sobre o que deseja, porque existem demônios que agem para destruir os sonhos e projetos de Deus na nossa vida. Irmãos, o pastor olhou e disse assim: eu não quero nenhuma coisa e nem outra. Ou seja, nem a deficiência e nem a amputação. Viemos embora. No caminho nós passamos na casa de um pastor. Até o pastor perguntou para mim: Lourdes, onde posso encontrá-lo para poder levar um presente para ele? Eu vou cuidar disso. E nós fomos até a casa dele, ele me ungiu com óleo, derramou óleo sobre nós, ele viu a aflição que estava no nosso coração, a aflição, a decepção, porque você planeja ter filhos, você vai buscar um bebê e volta com um problema seríssimo desse, e como é que Deus está nisso? Deus está em tudo, irmãos, porque Deus é Deus de propósito. Até na nossa derrota Deus está. Até na nossa vergonha Deus está. A gente não pode pensar que Deus só favorece quando tudo está bem. Quando nós estamos passando no vale o Senhor está conosco. Quando as portas estão fechadas para nós, não quer dizer que o Senhor não está conosco. Quando os milagres não estão vindo, não quer dizer que o Senhor não está conosco. Nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo moldados para viver uma vida de fé. Naquela noite, naquele início de noite, com a unção de óleo, nós voltamos para a casa da minha mãe. E na casa da minha mãe eu disse: mãe, eu vou pegar tudo que eu tenho aqui e vou embora. E fomos para casa. Quando eu chego em casa, 5 dias em casa, eu tinha umas meninas que me ajudavam, umas meninas adolescentes queridas que me ajudavam ali, me acudindo. Mas teve uma tarde que o quintal estava sujo. Eu precisava passar uma vassoura. Irmãos, como eu me lembro disso. E deixa eu te contar isso, se isso poder motivar um pouco você. Traga para a sua vida, traga para a sua realidade. Se você quiser dizer assim: pastor, o Senhor abençoa a pastora, o Senhor pode me abençoar também? Pode orar sim. Pode orar sim, porque eu oro desse jeito, eu reivindico os meus milagres, e o Senhor tem feito maravilhas, e Ele está fazendo maravilhas nesta noite aqui. Olha aqui, naquela tarde de quinta-feira, eu varrendo o quintal, com essa mão na vassoura, e com o pé eu empurrava a vassoura. De repente, irmãos, milagrosamente, o meu braço morto, ele foi até a vassoura. O meu braço seco, ele foi até a vassoura. E ele começou a ter movimentos. Você acredita nisso? Eu comecei a varrer. E aquilo, eu não aguentava ver aquilo, eu não aguentava ver aquilo. Falei: meu Deus, eu estou sendo curada, eu estou sendo abençoada. O que está acontecendo comigo aqui? Entrei para dentro, eu vou contar isso para você. Eu tinha feito um voto com Deus. Eu disse para Deus assim, que se Ele me curasse, toda vez que eu fosse adorá-lo, eu levantaria as minhas mãos. Mas se Ele não me curasse, eu também levantaria do mesmo jeito. Porque a vida, nós estamos passando pela vida, e a nossa vida não é brincadeira. Ela não é faz de conta. É uma vida de verdade. Nós somos pessoas guerreiras, irmãos. Se todo mundo pudesse contar a sua história, contar suas situações, nós íamos escrever livros que nós íamos mudar histórias. Nós não podemos às vezes pôr tudo em livros, mas a gente pode dar testemunho através do louvor, através da adoração. Quando o pastor chega em casa, eu tinha adorado. Quando o pastor chegou em casa, tinha a janta pronta. Ele olhou, ele viu a comida no fogão. Ele olhou, ele disse: quem veio cozinhar para nós hoje? Ai, irmãos, eu falei: fui eu mesmo. Eu que cozinhei. Ele fez: você? Eu cozinhei. E eu tinha vivido um período, vou contar isso. É domingo à noite, mas ouça isso. Eu só sabia fazer chuchu, sabe? Sabe chuchu, refogadinho?
Eu só sabia fazer isso. E eu não estava mais fazendo, porque eu estava impossibilitada. Mas quando eu recebi o meu milagre, eu fiz o chuchu. E quando ele chegou na cozinha, na panela, ele olhou, ele falou assim... Ele olhou para aquele chuchu e disse assim, é o melhor chuchu da minha vida. Ou seja, nunca reclame de coisas. Não reclame do que você tem. Não reclame daquilo que você está passando. Porque vai passar. Mas quando passar, você vai falar assim, valeu a pena. Aí você vai para a panela de chuchu e vai falar assim, eu vou comer esse chuchu com gosto. Eu vou comer esse arroz com feijão com gosto. Irmãos, quando nós vivemos por fé, nós vivemos uma aventura. Aventure-se viver por fé. Não se feche. Não se amargue. Não fique rude. Não desconte nas pessoas. As pessoas não têm culpa que as coisas não estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. Nós temos que nos aproximar de Deus. A Bíblia diz assim, ó, chegai-vos, pois, a Deus. Chegai-vos, aproximai-vos do Senhor. E Ele, o Senhor, Ele vai fazer as coisas no tempo certo. Diz que nós temos que nos aproximar do trono da graça com confiança. E eu estava lendo, irmãos, essa madrugada, no livro de 1 Reis, ali no capítulo 18, uma situação que a nação de Israel passou. Irmãos, veio uma grande seca e fome sobre a terra, sobre a nação de Israel. E o rei na época era Acabe. E Acabe estava sofrendo por isso e por também ter se casado com Jezabel, que foi uma mulher muito maligna e perigosa, perseguidora, vingativa. Irmãos, e o Senhor chama o profeta Elias e diz para ele, vai lá e profetiza sobre a nação de Israel. Irmãos, mas o Acabe não queria ouvir nada da boca do profeta. Porque você já percebeu, eu disse isso de manhã, deixa eu ver se eu consigo falar de novo. Você já percebeu que tem pessoas boas, que não fazem nada para ninguém, e as pessoas querem ela mal? As pessoas não gostam daquela pessoa. E aí você pergunta assim, por que o fulano não fez nada? Por que tanta ira contra a pessoa? Por que tanta bronca contra a pessoa? Porque as pessoas más não gostam do povo de Deus. As pessoas más, elas não gostam de pessoas com propósito. E nesta noite de domingo eu quero deixar essa mensagem para você. O profeta Elias se levantou pelo Espírito de Deus e foi até perto de Acabe e profetizou para ele. Falou, Senhor, é verdade que nós estamos em uma grande seca na nação. É verdade que nós estamos sem água e sem comida. Mas pelo nome do Senhor, eu digo nesse dia, prepara seu cavalo e vai embora. Porque o Senhor vai mandar uma chuva forte. O Senhor vai mandar uma chuva forte. Irmãos, estudando e lendo, você vê que Elias não viu nada. Ele não sentiu nada, ele só falou. É o poder da palavra. Aquilo que você disser, aquilo que você confessar, aquilo que você declarar, é o que vai ser. Quantas vezes nós estamos aqui, nesse período, no ano de 2020, ano de pandemia, ano que nós estamos vivendo, o ano da superação. Nós estamos com uma palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você acha que quando você abre a sua boca e diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você acha que o inimigo não fica furioso com isso? Ele não quer que a gente fale a palavra. Por isso que nós temos que saber da palavra. Nós temos que falar da palavra. Nós temos que declarar a palavra. Porque quando o inimigo, ele quer jogar dúvida na mente de um homem. Quando ele quer jogar dúvida no coração de uma mulher. Ele quer colocar incerteza. Ele fica falando assim, será que a palavra é verdade mesmo? Será que a palavra é verdade? Essa palavra é digna. Ela é honrosa de toda aceitação. Nós temos que declarar e dizer essa palavra. Quando o profeta vai até Acabe e diz, atrela o seu cavalo e vai embora porque vai vir chuva forte. Quando o profeta olha para Acabe e diz assim, coma e beba porque a sua jornada tem que ser rápida. Enquanto ele manda o Acabe comer e beber, sabe aonde ele vai? Ele sai da onde ele está e ele vai para o monte. É o Monte Carmelo, parece que é isso. É o Monte Carmelo, ele vai lá. E lá no Monte Carmelo diz, pastor Edinho, que ele coloca a cabeça no meio dos seus joelhos.
Eu imagino que ele tenha colocado a cabeça no chão. Eu acredito que ele tenha colocado a testa no chão e deve ter orado: Deus, manda chuva, porque agora eu já profetizei. Manda aguaceira, porque agora eu já profetizei. Agora eu já disse. Irmãos, quando nós temos uma atitude de fé, olha, irmãos, isso não é meu, isso é do Espírito na minha vida. Então receba isso na sua vida. Quando você tiver coragem de se levantar e declarar algo acerca da sua vida, Deus o que der, eu vou correr o risco, eu vou me aventurar e eu vou experimentar o sobrenatural do Senhor. É o que o livro que o pastor está trazendo para nós nessa meditação, após os 12 dias, ano de céu aberto, o rompimento no sobrenatural. Se nós não rompermos com a nossa natureza, nós vamos ficar aprisionados a coisas que falaram e disseram. Mas se nós olharmos para o céu, o sobrenatural do céu virá sobre a nossa casa, e grandes coisas o Senhor fará na nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos líderes. Grandes coisas Deus vai fazer. Olha o que houve, irmãos. O profeta no Monte Carmelo orando, e ele tinha um moço que o servia, e ele dizia: vai lá na direção do mar e vê se tem alguma nuvem pronta. E o menino ia, irmãos, e vinha e dizia: não tem nada, o céu está limpo, não tem nada de vento, não tem nenhuma nuvem, não tem vestígio de chuva. E o profeta não saía da oração: vai lá e veja. Sabe quantas vezes ele mandou o menino ir ver? 7. 7 vezes o menino foi lá para ver. No meio ali da terceira, quarta vez, o menino veio e disse assim: Senhor, será que o Senhor não se apressou? Será que o Senhor não se acelerou em dizer para o rei que ia vir chuva? Ele disse: vai lá e veja. Na 7ª vez, deixa eu ver se você acredita. Na 7ª vez o menino olha e ele vê algo diferente. Ele olha para o céu e ele diz: meu Deus, eu estou vendo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Eu estou vendo uma nuvem pequena, não tinha nada. Agora há pouco não tinha nada, mas agora eu já estou vendo. E ele vai lá e diz: profeta, Senhor, eu já vejo algo diferente. Eu já vejo no céu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Diz que o profeta levantou do chão e começou a andar de um lado para o outro. Vamos se preparar, vamos levantar, vamos embora, porque agora a chuva vai vir. Irmãos, você não precisa, nós não precisamos ter grandes coisas, nós precisamos ter sim uma medida de fé, e a nossa medida de fé, ela pode ser pequena. Se você guardar ela, ela vai ficar guardada, mas se você colocar ela na sua vida, na prática, você vai vencer. Hoje você mata um leão, amanhã você mata um urso, e vai chegar um período que você vai matar um gigante. Naquele momento, o rei já tinha atrelado o seu cavalo, ele já estava indo embora, porque ele acreditou na vida do profeta. Irmãos, às vezes as pessoas acreditam no que nós falamos, mas nós temos que acreditar. É hora de você acreditar que aquele que te chamou é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você imagina. Oh, aleluia! Deus é Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia! Nesse final de ano, nós estamos nos aproximando para entregar a Deus o nosso ano da superação. Mas nós estamos dizendo para Deus: eu vou me preparar, porque eu estou percebendo que vai vir chuva forte. Vai vir chuva forte. Quando eu estava orando isso, eu estava ali orando na sala quietinha, sozinha, e veio na minha mente, no meu coração, vem chuva forte, Lourdes. Vem chuva forte. E eu estou dividindo isso com você. Se prepare. Se prepare. Põe ordem na sua vida. Pega a sua agenda. A partir do dia 3, que nós vamos começar a campanha. Pegue a sua cartilha. Separa um tempo. Escreva. Ah, mas eu não tenho o hábito de fazer. Começa a ter. Começa a ter.
Comece a ter, comece a ter. Ah, mas eu tenho desânimo. Vença o desânimo. Eu já experimentei de tudo, não acontece nada. É a sua hora. É o tempo, o seu milagre chegou. É o tempo de Deus mudar a sua história. Em frente. Pela fé. Quando o profeta foi no Monte Carmelo orar. E ele orou a ponto de gerar nuvens de chuva. E a chuva veio. O Pai dos céus liberou água para vir ali, para mostrar para Acabe e Jezabel que havia Deus em Israel. Deus vai mandar chuva de bênção sobre a minha e sobre a sua vida, mais para que todos saibam que existe Deus na nossa vida.